1º de setembro hoje. Setembro é o mês que se estabelece como um trabalho para se conscientizar contra o suicídio. Nós hoje, a OMS diz que pelo menos quase 10% do Brasil sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Dá na faixa aí de 18 milhões, mais ou menos. O Brasil, na verdade, ele é líder mundial de transtornos derivados da ansiedade. É a terceira causa de afastamento de trabalho, transtornos de ansiedade. Isso é muito sério. E a ansiedade é um também dos fatores que causa o suicídio. E é muita gente que se suicida. E o mês de setembro foi estabelecido, mais especial o dia 10, se eu não me engano, é o dia de conscientização de combate ao suicídio. Aproveitando esse mês, eu estou começando com essa série às terças-feiras, Códigos Vencendo a Ansiedade. Por que eu? Eu quero começar falando disso. Hoje eu sou uma pessoa que trabalho com terapia e cuido de pessoas, mas eu já fui um cara extremamente ansioso, pode até nem parecer, mas é verdade. Só quem me conheceu há 10 anos atrás sabe a luta que eu tive contra a ansiedade. E talvez você tenha visto o vídeo publicitário aí, a chamada, onde eu falo que o que me envolveu nisso aí. Saber como me fazia mal, era muito ruim, como me consumia. 2, saber como afetava as pessoas que eu mais amo, as pessoas de perto, minha esposa, minha filha. E 3, tem uma coisa também interessante, que é, às vezes, ouvir ou ver pessoas falando e aquilo não atinge aquilo que nós vivemos. Cris Conselheira, é isso mesmo, muitos adolescentes. Na verdade, tem crescido muito isso daí. E eu vejo às vezes as pessoas falando e eu escuto, então como eu sou aquele cara que vivia a ansiedade, parece que elas estão falando de uma coisa etérea, muito distante. Então eu decidi começar a compartilhar com vocês esses códigos. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é, como a Cris está falando aí, hoje existe um número muito grande de adolescentes e jovens lutando contra a ansiedade. Por quê? Porque a demanda, a cobrança é muito grande e a estrutura emocional deles é pequena. Essa é a verdade. Eles têm pouca estrutura emocional. Aquele desenho Divertidamente mostra bem como é construído esse arcabouço emocional. Então, hoje eu me propus a estar falando com vocês algumas coisinhas. Primeira coisa, quais são os gatilhos que disparam a ansiedade? Gatilho de ansiedade chama-se medo. Medo. Todo gatilho de ansiedade, 99,9%, é de medo. E o que é medo? Medo é uma emoção. Então a gente vai ter medo, emoção, e insegurança, sentimento. Como é que funciona isso? Medo é uma emoção. Eu até fiz esse escritozinho aqui para você poder ver. Medo é uma emoção. E a insegurança é um sentimento. Qual é a diferença, então, de sentimento Mas eu vou te falar, o que é emoção? Emoção é inerente ao ser humano.
Emoção, ela dispara, você não tem controle sobre ela, entenda isso. Emoção é algo que dispara baseado nos seus registros neurais emotivos. Então, aquilo que dispara uma emoção para mim pode não disparar para você, entenda. Por exemplo, algumas coisas acontecem quando a gente tem o disparo da emoção. Só para a gente entender bem rapidinho. Eu já falei isso numa outra live, mas quero... E nesse vídeo eu aprofundo mais lá no YouTube. Digamos que eu saio para trabalhar todo dia às 7 horas da manhã aqui de casa. E um belo dia eu saio, quando eu abro o portão, eu me deparo com vários homens na rua, encapuçados, armados. Aquilo me gera uma emoção, medo. Um monte de coisa acontece comigo nessa hora. A minha pupila dilata. Há uma contração muscular, eu vou explicar daqui a pouquinho mais. Há um movimento peristáltico no meu intestino, no meu estômago. Eu suo. Tudo isso vai acontecendo, a gente não percebe. São respostas físicas. Porque a própria palavra emoção é para fora. Então eu preciso manifestar exteriormente. Agora, se uma pessoa, se eu tivesse nascido, sido criado, vivido muito tempo num lugar onde todos os dias, quando eu saísse, meus pais saíssem, eu andasse na rua e eu os visse, e eu visse aí então pessoas armadas, homens encapuçados, o meu registro neural emotivo disso, quando eu saísse aqui, eu não iria me assustar, eu não teria medo. Percebe como que as emoções são frutos dos nossos registros, e vai variar de um para um. Aquilo que desperta medo em mim pode não despertar medo em você. Aquilo que desperta alegria em mim pode despertar pavor em você. Então isso é muito individual. Todos nós temos as emoções, mas o que vai despertar em cada um de nós vai variar. Aí, quando eu ouvi esses homens, eu vim para dentro de casa. Eu voltei, eu não fui trabalhar. Fiquei sentado e o medo dispara um sentimento. Emoção, ela é para fora, guarda isso. Medo, sentimento, ele é algo contínuo e agudo. Eu fiquei sentado ali e fiquei, caramba, será que eu estou seguro? Será que eles vão entrar aqui? Será que eles vão querer vir? O que eles estão fazendo? Isso desperta o sentimento da insegurança. Contra a insegurança, contra o sentimento, eu posso desenvolver algumas técnicas e trabalhá-los de prontidão. Então eu posso, por exemplo, usar a técnica do racionalizar. Né? O que é isso? Ao invés de eu ficar pensando, eu começo a trabalhar o contrário. Não, minha casa está fechada, eu estou seguro, isso nunca aconteceu aqui. Eles devem estar resolvendo alguma coisa lá fora, não tem nada a ver comigo, daqui a pouco eles vão embora, eu vou poder sair para o trabalho. Então eu racionalizei o sentimento. Mas se eu não fizer isso, esse sentimento de insegurança, ele vai se instalando de tal maneira que ele vai disparar novamente o gatilho da emoção medo. Olha só, eu vou ficar ali pensando, estou inseguro, daqui a pouco eu escuto um barulho e eu estou entrando. Disparou o medo de novo. Inicia-se então um ciclo: emoção, sentimento, sentimento, emoção, sentimento, emoção, sentimento, emoção. Isso é o que vai acontecer. Mas o gatilho é o gatilho de medo. Existe um nível de ansiedade saudável. Qual é o nível de ansiedade saudável? A ansiedade acontece com a gente desde que o homem era primitivo, para ele se manter vivo. Essa é a questão. É um estado de alerta necessário para você se manter vivo. Então, existe aquele nível de quando você vai atravessar a rua, você entra num nível de ansiedade. Tá? O trânsito intenso, para que você tenha cuidado. Quando você vai fazer uma prova, existe um nível de ansiedade, para que você esteja atento nas respostas. Quando uma criança vai fazer um passeio no dia seguinte ou naquela semana, existe um nível de ansiedade, ela está empolgada, ela está ansiosa. Esse nível, ele é o nível saudável,
compreende? Ele não é um nível doentio, um nível patológico. Mas o que a gente está falando são de situações que vão se transformando em patologias. Então, só para a gente poder entender um pouquinho aqui, ó, eu vou mostrar aqui o medo, né? Deixa eu chegar para cá e levantar. Medo. Então, medo é a emoção. Insegurança é o sentimento. Isso vai agir aqui no meio, no lugar do nosso cérebro. Né? Se a gente for caminhar pela teoria dos 3 cérebros, isso vai atuar no cérebro chamado de cérebro reptiliano, que é a parte do nosso cérebro mais primitiva que nós temos, atuando mais especificamente numa amígdala, né, numa glândula chamada amígdala, e ela que dispara. Ele é reptiliano porque ele atua aquilo que a gente chama de resposta de luta ou fuga. Todos nós, como temos o réptil, é a história do réptil. Você mexe com um réptil, ou ele te ataca, ou ele corre. Então, por isso que a gente tem, o cérebro dele é simples. Por isso que isso é chamado, essa parte do nosso cérebro, de cérebro reptiliano, que é aquilo que atua quando eu vou enfrentar um perigo, ou eu vou correr. O que acontece quando ele dispara isso lá nessa glândula chamada amígdala? Há um aumento, eu coloquei aqui, ó, um aumento de 2 neurohormônios, o cortisol e a adrenalina, que está sendo disparado entre a nossa resposta de fuga ou luta. O que acontece quando a amígdala dispara o aumento de cortisol, que são 2 neurohormônios gerados pela ansiedade? O que acontece no nosso cérebro? Vou pegar algumas partes do corpo para você entender. Nosso cérebro ele entra num estado de atenção, hiperatenção. É aquela hora que a pessoa está sempre prestando atenção em tudo. Então o cérebro ele dispara, ele fica atento em tudo. O que acontece, por exemplo, nos nossos pulmões? Os pulmões eles começam a ter um trabalho, uma contração, então há um sufocamento. É a hora que às vezes a pessoa acha até que ela vai desmaiar, porque vai faltar ar. Está faltando ar, mas não é. O pulmão, por causa do cortisol e da adrenalina agindo nos pulmões, a gente tem isso. Uma outra coisa que esses 2 neurohormônios produzem é um ressecamento na boca. Há uma diminuição da saliva e a gente se sente a boca seca. O coração, como há a produção de cortisol e de adrenalina, o coração ele acelera, ele bate mais rápido. Aí 2 coisas acontecem, há uma palpitação e há uma elevação da pressão arterial. Tem gente que acha que a pressão arterial que está fazendo você ficar ansioso, mas não é. O estado ansioso, a produção de cortisol e adrenalina é que eleva o seu estado da pressão arterial. O que acontece, por exemplo, na sua musculatura? Mais cortisol, mais adrenalina, há uma contração muscular. O sangue ele é retirado, porque é assim que o corpo trabalha. Ele busca mandar sangue para onde está precisando. Então ele manda sangue para os músculos. E os músculos eles se retraem, há uma retração. Ele tira, por exemplo, o sangue da pele, que aí você vai entender que quando ele tira o sangue da pele, baixa a sua temperatura, há uma sudorese na sua pele, há uma sudorese nas pontas do corpo, porque ele está tirando sangue dali também para jogar para os músculos maiores. Então tem menos sangue nas mãos e nos pés, aí as mãos e os pés acabam havendo um esfriamento, a temperatura da pele aí você sua, acaba que é um suor por causa disso, porque baixa a temperatura. O músculo ele está sendo contraído, então acaba que algumas pessoas no estado de pânico elas têm um tremor, né? E a pele fica fria. Isso é muito interessante. Por último, há um movimento peristáltico. O seu intestino, o seu estômago, eles diminuem a função. É a hora que a pessoa sente aquela dor na barriga, aquele frio. Tudo isso são sintomas de um estado ansioso. São sintomas. Isso é a ansiedade. E essa hora a pessoa tem medo, isso gera irritabilidade,
isso gera grosseria, porque ela está com o cérebro no estado de alerta tal, que ela se torna intolerante, porque ela está no estado de alerta, exagerado. Ela está achando que vai morrer. Então, a ansiedade, que é, olha só que mais interessante, a ansiedade ela se retroalimenta. A ansiedade que é disparada por alguma coisa de medo, por um gatilho chamado medo, daqui a pouco ela registra um estado que você tem medo, porque as pessoas às vezes começam a achar que vão morrer. Ah, porque eu vou morrer. E aí é importante que a gente tenha na mente 3 coisas são importantes. Uma, não tem perigo. Você não vai morrer disso. Apesar naquele estado de pânico a pessoa achar que vai morrer, não vai morrer disso. Essa é a primeira coisa. 2, vai durar em média de 10 minutos. Se você jogar lá em cima, não estourar meia hora. Vai passar. Passa. Então você não precisa entrar nesse ciclo de emoção, sentimento, se retroalimentando, achando que vai morrer, porque você não vai morrer. Ela não morre disso. E vai passar. 3, quanto mais você se concentrar no que você está sentindo, o coração, e eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Não vai ter. Vou ter um infarto. Não vai ter. Fique tranquilo. Mas quanto mais você se concentra nos sintomas da emoção, que são os sintomas que eu acabei de falar, mais você retroalimenta, mais intenso fica. Então essas 3 informações, elas são muito importantes. Primeiro, saber que você não vai morrer disso. Segundo, saber que estourando não vai passar de meia hora. Com meia hora já passou, você vê que vai sobreviver aquilo ali. E terceiro, mudar o foco dessa situação toda. Isso é muito importante. Você precisa mudar esse foco. Bom, isso é ansiedade. Isso é o que acontece com a gente. Eu quis dar essa explicação. E o gatilho do medo. Então, algum registro você tem de medo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa tratar. Tudo que eu falei aqui são sintomas. Então tem 2 maneiras de você abordar o tratamento da ansiedade. Ou qualquer doença. Você pode tratar dos efeitos. O que é os efeitos? Você vai tomar um calmante, você vai fazer alguma coisa para diminuir esse pânico, para baixar. Isso você está tratando dos efeitos. E a qualquer momento, quando o gatilho do medo for disparado, você vai sentir novamente. Ou você pode tratar da causa. A causa a gente precisa trabalhar os seus registros emocionais. Por quê? Porque depois que você passou mal a primeira vez, você teve um pânico a primeira vez, isso já se torna um registro. Então, o medo de sentir novamente aquilo que você não quer sentir já reforça essa trilha neural para que a qualquer coisa você dispare. O próprio medo de não passar mal já faz com que você passe mal novamente numa situação parecida. Então nós temos que reescrever, ou melhor dizendo, reeditar, ou melhor dizendo, trabalhar para que a gente possa ver lá quando foi o fator original e os fatores secundários que reforçaram esse estado aí, esse registro de medo. Então a gente vai trabalhar nisso daí, certo? Muito bem. Agora eu quero ficar hoje nisso aqui, falar o que é, explicar sintomas, emoção e sentimento, e o gatilho é sempre o gatilho do medo. Então nós precisamos trabalhar esse gatilho do medo, desarmar ele. Então códigos para a gente desarmar gatilhos do medo: segurança, reeditar. Por quê? Porque o que me gera medo? Como eu acabei de falar, o que me gera medo pode não gerar medo de outra pessoa. Então eu preciso trabalhar esses registros de medo para que eles sejam ressignificados. Quando a gente muda o significado do registro, a gente consegue trabalhar para que desarme os gatilhos. E aí eu quero abrir aí esse primeiro momento para ouvir vocês, para ver o que vocês têm de dúvida.
e responder perguntas disso que eu falei: emoção, sentimento, sintomas da ansiedade, o porquê os sintomas. Classicamente é a ação no nosso cérebro da amígdala que vai produzir, vai elevar cortisol e vai elevar adrenalina e que vai produzir todos esses sintomas, né, na nossa fisiologia. Quero abrir aí para você fazer perguntas no que eu posso contribuir. Muito bem, Carolina. Quando é que a gente deve tomar medicação? Podemos trabalhar por aí? Podemos falar um pouquinho sobre isso? A Caroline está falando que ela tem o TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizado. Quando é que a gente pode tomar uma medicação? Quando é que a gente deve tomar uma medicação? Eu consigo resolver a ansiedade sem a medicação? Vai depender dos níveis de profundidade do registro emotivo neurológico seu, as trilhas neurais que foram geradas. O que é isso? Bom, vamos lá. Caroline, vamos dizer que você está mexendo, eu uso esse exemplo, eu gosto desse exemplo, porque para mim ele é muito elucidativo, ele esclarece, e eu trabalho, minha maneira de trabalhar é essa, é simplificar. Porque para quem luta contra a ansiedade, coisa complexa só gera mais ansiedade. Então, esse é o meu jeito mesmo. Eu acho que é por aí. E é assim que eu tenho trabalhado com inúmeras pessoas na terapia e a gente tem vencido aí. Eu tenho a grata satisfação de ter resultados muito legais. Vou falar já sobre o pé frio, só voltando aqui, o pé frio, a mão fria tem a ver com isso. Fica ansioso, produz adrenalina, produz cortisol, há uma retração muscular, o sangue sai das extremidades para vir para os grandes músculos. Então, quando há uma retração muscular, é como se acontecesse o quê? Volto já na questão da medicação. É como se acontecesse o quê? É como se houvesse um apertar nas veias, nos vasos. Então chega menos sangue nas extremidades das mãos e dos pés. Então a temperatura baixa. É por isso, é por causa da tensão. Voltando para a questão da medicação. Imagine, era a Caroline. Imagine que você está dando uma arrumada na sua casa, com toda a disposição, aquele dia de faxinão, de limpeza, e aí você quer mudar o quarto, empurra o guarda-roupa para lá, empurra para cá. De repente, quando você empurra, sem prestar atenção, de qualquer maneira, aí você empurra e trava a sua coluna. Bom, travou a coluna. Olha aí que pode ser que isso aí se encaixe em você, Márcia Júlia. Travou a coluna, você ficou ali, aí você vai no médico, vai procurar um ortopedista, ele vai passar para você o seguinte, ele vai chegar lá e deve prescrever para você, olha, você travou isso aí, não é uma questão de um problema que você já tem crônico na coluna, foi uma posição sua, uma força, aí ele vai falar, olha, você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tomar um analgésico para tirar a dor e um relaxante muscular. Essas 3 coisas. Você vai tomar isso aqui, sei lá, 7 dias. E quando você melhorar, você precisa fazer um pilates, fazer uma acupuntura, fazer uma musculação para fortalecer esses músculos da sua coluna, da sua lombar, que eles estão fragilizados. Aí vou usar você como exemplo, tá, Caroline? Pedir licença a você para usá-la. Você vai lá e compra os remédios. No 3º dia você já está legal. O relaxante já houve relaxamento muscular, já saiu a dor. Aí você diz, pô, já estou legal, não vou ficar tomando... não vou ficar tomando direto. Aí tu para no 3º dia, quando era para tomar 7. Você não vai fazer a fisioterapia, você não vai fazer a acupuntura, você não vai fazer musculação nenhuma. Você segue a tua vida normal. Passa aí 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai dar uma outra arrumada na casa e você empurra do mesmo jeito, sem prestar atenção, sem nada, e você trava a coluna de novo.
Aí você diz, irmão, eu sou esperto, ainda tem aquele remédio aí que eu comprei da outra vez, não vou nem precisar comprar. Aí você vai e toma o remédio sozinho. Aí alguém te pergunta assim, e aí, Caroline? Como é que tá a coluna? Tá melhor? Tá tratando? Tô sim. Você não tá tratando. O remédio, ele vem nesse momento para tirar você da crise. Para que você faça a musculação, o pilates e mude a sua forma de empurrar o armário. Então, olha, são 3 coisas. O remédio ele só tirou você da crise. Assim também a medicação anti-ansiolítica que você tomou. Ela vem para reequilibrar o seu sistema neural, para tirar você da crise, para que você possa ir para um tratamento, fazer musculação, fazer pilates, que se chama terapia. A terapia vai ajudar na mudança do software, na mudança de você ver o mundo, na mudança de você encarar as coisas, vai mudar, vai fazer um upgrade do seu software. Porque você está com um software antigo, você está vendo a vida de uma maneira que está te trazendo peso, está te desgastando. Isso o remédio não faz, gente. Só que é a musculação, é o pilates. Você não tem como fazer musculação e pilates no meio da crise da coluna. Então você precisa do remédio para sair da crise e depois fortalecer a sua musculatura, mudar o teu mindset, trabalhar a tua mente. Só que a maioria não faz isso, fica só na questão medicamentosa. Aí toma o remédio, para o remédio por conta própria, passa um tempo, a trilha neural está lá, a causa está lá, ela tratou só o efeito, vai passar um tempo, quando bater naquele mesmo lugar, vai haver o disparo do medo, porque tem um registro lá, e esse gatilho vai disparar de novo o estado ansioso. E aí a pessoa diz, eu estava há tanto tempo e não melhorou. Por quê? Porque você não tratou da causa, você ficou só tomando o remédio. E o remédio era só para tirar você da crise, para te dar condição. Alguns neurotransmissores para poder facilitar, reorganizar, mas o tratamento completo vai demandar talvez o uso de um remédio, uma medicação para tirar você da crise e o trabalho. Então o que acontece? Necessariamente eu tenho que tomar um remédio? Você sabe o que acontece? É que as pessoas querem uma solução mágica. Então ela vai tomar um anti-ansiolítico, ela vai tomar um calmante fortíssimo e vai sair da realidade. Por quê? O que o calmante faz com você? O calmante é uma anestesia, gente. Quando você vai fazer um procedimento odontológico, você toma uma anestesia para não sentir a dor. Mas também você não sente o carinho. Seu rosto está anestesiado. Então isso que o calmante faz, tira você da sua realidade de vida. Você não está mais agitado, mas também você não está para viver. Você não está vivendo como poderia viver. Então, nem sempre a pessoa precisa entrar com uma medicação. Nem sempre. Vai depender muito do nível, da profundidade do registro, da quantidade de vezes. E quanto mais acontece, mais forte vai ficando, mais profundo vai ficando. Essa é a verdade. Então pode ser necessário ou não. Às vezes a pessoa também, a gente tem uma limitação, que é encontrar médicos. O bom médico, o bom psiquiatra, o bom neurologista, ele vai entender que você vai tomar um remédio, mas você precisa da terapia. O bom terapeuta vai entender que você vai fazer a terapia, mas muitas vezes para começar a ter a terapia você precisa já estar tomando um remédio. Então, ninguém é absoluto. Nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito, e isso precisa ser trabalhado na sua integralidade, se a gente quer a restauração do equilíbrio. Então, aí passa. Algumas pessoas, como a Márcia está falando aqui, tem bloqueio quanto tá tomando um tarja preta, tá não sei o que, e eu vou tomar esse remédio, eu vou ficar na dependência. Gente, a gente precisa entender que existem medicações que são necessárias. Se você quebrar um braço, você vai tomar o remédio que o médico falar. Você vai correr logo uma fratura exposta. A gente precisa entender que às vezes o estado ansioso é alguma coisa que está quebrada aqui dentro. E a gente precisa encarar isso.
e derrubar esses preconceitos de que eu não sou maluco, de que psiquiatra, de que psicólogo, de que terapia, todo mundo deve fazer terapia. De que terapia é para quem está ficando doido. Não é. Terapia é para não ficar doido. É diferente. A gente precisa investir na questão preventiva. Então, isso é algo muito importante. Então, quando a pessoa chega a mim no set terapêutico, eu faço a anamnese, eu faço o trabalho e começo e vou avaliando, e muitas vezes, para continuar, eu preciso que essa pessoa realmente vá a um psiquiatra, que é quem vai prescrever uma medicação. Eu já converso com a pessoa, já oriento, né, na medida do possível, indico um psiquiatra que tem uma visão um pouco mais aberta do trabalho do todo. É difícil, mas a gente vai e procura para que ela tome uma medicação para voltar, porque também não tem como, é como se você tivesse com a coluna travada, querendo fazer musculação. Não vai, você vai ficar sentindo dor, você vai entrar em estado de sofrimento e não vai surtir o efeito. Então, esse exemplo da medicação, ele é fantástico comparado aí com a questão da coluna travada, dos músculos, porque dá isso daí. E a terapia, ela vai ajudar. Agora entenda bem, gente, isso aí é um outro negócio. Amizade é muito bom, passeio é muito bom, mas nada disso é uma terapia sistemática. É diferente quando você vai para um espaço terapêutico, você vai para um terapeuta, você confia nele. Os amigos são importantes, o passeio é importante, a vida feliz, a boa alimentação é importante, a prática de exercícios físicos, tudo isso deve ser feito antes para prevenir essa situação toda. Mas eu quero focar bem na ansiedade. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu me pergunta assim, Jardel, eu queria começar a terapia, mas quanto tempo? Não tem essa de quanto tempo. Ela diz, não, porque eu já me trato há 5 anos e ainda assim, quando eu paro, primeiro, ela quer parar sozinha. Não se para de tomar medicação sozinha. É necessário um acompanhamento, é necessário uma consciência de melhoria, de mudança de visão de mundo, mudança de mindset, de mudança de percepção, e aí há um desmame. Ela para quando quer, cisma, sem fazer o desmame adequado. Aí de 5 anos, eu fiz um tratamento de 5 anos, eu pergunto, qual foi o tratamento que você fez? Ela só tomou medicação. Só tomar medicação não é tratamento, gente. Entenda isso. Então não me diga que você faz tratamento há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, quando você só tomou medicação. Você não fortaleceu a sua musculatura emocional, você não fortaleceu, você não ressignificou os registros negativos, emotivos negativos que disparam o medo. Então eles estão lá e eles vão. É como se você tivesse tomado uma pancada muito, 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 muito grande no seu dedinho do pé. E aí você, caramba, você sofre, você chora, você rola no chão, beleza. Aí você vai caminhar. 3 dias depois, você não precisa tomar a mesma pancada. Mas se você só esbarrar na pontinha, você sente praticamente a mesma dor que você sentiu lá atrás. Por quê? Porque existe um registro. Estão entendendo? Vamos lá aqui ver a Cíntia aqui me falando. Estou em tratamento e afastada pelo ISS. Meu corpo tem pico de ansiedade, meu corpo se enche de placas vermelhas pelo corpo, parando várias vezes na emergência. Quando você diz que está em tratamento, eu vou pedir para você pensar aqui no que eu falei. Você está no tratamento ou está só tomando medicação? Hoje o que a gente tem no Brasil é isso aqui. Ó. Nós temos a terceira causa, ansiedade, transtorno de ansiedade, né, porque se derivou muitos, é a terceira causa de afastamento do trabalho, de pessoas estarem encostadas, digamos assim. Tá aí, mas você me diz que está no tratamento, o que é esse tratamento? Ou você só toma medicação? Uma outra coisa interessante é que é importante a gente falar sobre medicação, não estava na minha pauta aqui hoje, mas nós entramos, e não tem problema não. Você tá rindo, né? Botou um kkk aí porque na verdade é só medicação, não é tratamento, né? Segue com a gente aqui, só na medicação. Só na medicação, Cíntia, você me desculpe, mas não é tratamento. Você está só enchendo o seu organismo, perdendo a oportunidade de retrabalhar aí tudo que você pode trabalhar. Certo? Você deve ter eventos traumáticos que disparam esse gatilho. Sempre é medo. Sempre, 99,9% é medo. E aí vamos lá. Uma coisa interessante também sobre a medicação que a gente precisa parar para pensar é o seguinte.
o brasileiro ele tem uma prática muito perniciosa que é a automedicação. E até as farmácias as pessoas conseguem, ainda conseguem hoje comprar antibióticos sem a devida receita. E às vezes até o próprio médico da pessoa dar uma de bom moço, né? A pessoa vai lá e não tem como se consultar, ou só pega a receita. Vim só pegar a receita, aquele negócio todo. Não dá, gente. Medicação que deu certo para um significa que vai dar certo para outro. Na verdade, tem que experimentar mesmo. Por isso que às vezes dá até raiva, que tu vai no médico, o médico passa aquela medicação, aí aquela te arrasa, te arrebenta, te acaba contigo, aí você liga ou faz contato, aí ele, vamos mudar, vamos para esse outro. Os princípios ativos são famílias, tem famílias de princípios ativos diferentes, e cada pessoa vai responder de uma determinada maneira. Agora, o ideal seria que você tivesse, quem está em tratamento, tivesse a sessão de terapia uma vez por semana, e tivesse também uma sessão com o médico, pelo menos 2 vezes ao mês. Pelo menos. E ainda pudesse manter um contato com ele via telefone ou via WhatsApp. Por quê? Imagina que, você viu que eu falei aqui, que a ação lá no cérebro reptiliano, na amígdala, que produz o aumento de adrenalina e de cortisol, e que gera tudo isso no cérebro, no corpo e tudo mais. Agora tu imagina o seguinte, você toma um calmante que é para inibir essa produção de cortisol. Então ele vem e atua ali abaixando. Só que naturalmente tem dias que os exercícios físicos sim, são importantes sim. Porque eles vão produzir outros neurohormônios de prazer, de alegria, que vão ajudar. Agora você imagina que você toma o calmante e ele baixa. Só que naturalmente tem dias que você já produz. Nós temos uma produção natural, normal de cortisol e de adrenalina. Eles são importantes, tá? A gente não tira tudo, eles têm uma produção natural. Mas só que tem dia que pelo teu próprio ciclo de vida já produz menos. Agora tu imagina que nesse dia que produz menos, você está tomando o calmante que abaixa você, aí você vai lá embaixo. Aí é aquele dia que a pessoa está arrasada. Aí normalmente faz contato com o médico, ele te dá uma segunda medicação que é para levantar. Aí você toma uma segunda medicação que é para dar uma levantada, porque você está muito sonolenta, você não está conseguindo levantar da cama, aquele negócio todo. Só que aí no dia que você está mais animado, naturalmente o seu organismo produz mais cortisol, mais adrenalina, aí bate com essa que é para levantar, te levanta demais. Aí você precisa de um terceiro para equilibrar. Normalmente são 2 ou 3 medicações que você toma. Pode observar isso. Eu não quero nem entrar em nome, nada disso não. Mas pode observar que é assim que funciona. Então o ideal seria o quê? Que do mesmo jeito que tu vai fazer, pelo menos no início, sessões de terapia uma vez por semana, que você também pudesse ter contato com o seu médico uma vez por semana ou a cada 15 dias presencial, mas mantendo um contato via WhatsApp. Para quê? Para que esses ajustes, porque o teu organismo não é uma máquina que funciona do mesmo jeito. Tem dia que você acorda mais animado, tem dia que você acorda mais desanimado, tem dia que está produzindo mais hormônio. Em especial, as mulheres. Ela entra no ciclo menstrual dela, gente, a questão da produção hormonal dela é toda alterada. Então aquela medicação que estava alinhando com uma questão hormonal dela, entrou no ciclo pré-menstrual, menstrual, pós-menstrual, é uma bagunça só. Então aí as mulheres dizem assim, se o ciclo, se a TPM, se o ciclo pré-menstrual já enfatiza, potencializa tudo, imagina ela no contexto dele, aí ela se torna insuportável. É um estado realmente que nem ela se aguenta. Então, mais um motivo para estar tendo esse acompanhamento. Não dá para você ficar tomando remédio porque fulaninho tomou e disse que foi bom, e cicraninho, e aí você conseguiu essa receita, fulano... Não, pelo amor de Deus, para com isso. Tá? E existem outros fatores que vão ajudar. Hoje eu não estou abordando os outros fatores, mas eu vou abordar. Eu vou abordar técnicas aqui, técnicas simples, mas poderosas, para controle de estado ansioso, e também primeiro técnicas para controle de estado ansioso, ou seja, a gente vai usar técnicas aqui que vão trabalhar os efeitos, para ajudar no controle dos efeitos, para não ficar batendo na emergência, desesperado, tal, essas coisas todas. E eu vou estar também ensinando técnicas aqui, nós vamos estar fazendo isso, de controle
de ressignificação, para a gente trabalhar a causa que gera essa emoção, né? Como eu falei, que é o registro do medo, os gatilhos. Eu vou estar liberando códigos aqui, poderosíssimos, nos dias que a gente seguir, para trabalhar as causas aí do que disparam esses gatilhos, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação aqui que vale a pena. Estou aberto aí, se você quiser. Nós temos um tempinho ainda. Eu não quero. A minha pauta proposta para hoje era dizer o porquê eu, né, que sou um ex-ansioso, então eu consigo entender quando a pessoa. Quando você fala aí que a carne tremeu, eu sei o que é isso. Quando você fala. No vídeo eu até faço uma parte aí, quando fala da questão do esperar, eu sei bem o que é isso, da importância desse mês de setembro aí, da gente se conscientizar, porque quando a pessoa busca o suicídio, ela não quer morrer. Isso é interessantíssimo. Ela não quer morrer. Ela não quer viver daquele jeito, ela quer acabar com aquela forma de viver. Como ela não vê mais alternativa, ela acaba se suicidando. Então fique atento nesse mês aí, de setembro amarelo. E se você, peça ajuda. Não fique aguardando as coisas, não, se é você. E fique atento às pessoas que estão perto de você. Porque pode ser, às vezes tem gente perto da gente passando por crises tremendas e a gente não está percebendo e elas estão caladas. Então estimule as pessoas a falarem também. Vamos lá, se tem mais alguma colocação aí. Então hoje era isso, era falar de como hoje nós somos aí quase um pouco mais que 18 milhões no Brasil. O Brasil é o líder mundial de ansiedade, a verdade é essa. E a ansiedade é a terceira causa de afastamento. É isso aí, dá esse medo mesmo. E aí o medo ele retroalimenta. Mas fique tranquila que você não vai morrer disso. Não vai não. Passa. Muda o foco quando isso acontecer. Eu vou trabalhar outras técnicas em outros dias, mas procura mudar o foco. É só tomar essa consciência. É só tomar essa consciência de que não vai morrer disso daí não. Né? Esse escurecimento é uma reação no seu globo ocular, né, no seu nervo óptico e a questão da irrigação sanguínea, a questão do frio, mas não morre disso não. Como saber a causa do medo? Cíntia, o medo é alguma coisa que gerou ameaça para você em algum momento da sua vida. Algumas pessoas foram criadas, por exemplo, e o pai chegava à noite embriagado e batia na mãe, batia nas crianças. Então o cérebro ele passou a ter aquele estado ansioso de alerta, com medo daquela hora de chegada. Pode ter sido uma situação isolada, mas que teve um registro muito grande. A criança se sentiu sozinha, desamparada. Um abuso, a possibilidade de um estado de abuso. Então, tipo assim, é um leque muito grande, isso é muito pessoal. Mas o registro de medo ele é individual, mas o medo ele é do senso comum, é o gatilho que dispara assim. E aí esse medo ele se instala e vai caminhar aí no que a gente chama, Caroline, de pensamentos intrusivos. É aquele pensamento que você diz, não vou pensar nisso, e quando tu fecha os olhos e pisca rapidinho ele está ali de novo. Não, agora eu não quero mais pensar nisso, não vou pensar nisso. Eu vou dar técnica também para a gente romper esses pensamentos intrusivos aí, que você deita, fica pensando nele, e depois quando você custa para dormir, quando você acorda parece que ele está ali em pé do lado ali te aguardando para acordar. Eu vou dar umas técnicas bem legais que é possível com muita simplicidade romper isso daí e não ter esse ficar sendo atormentado por esses pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusivos. Os ansiosos normalmente têm pensamentos intrusivos e são sempre pensamentos do que vai acontecer de pior. Vai acontecer de pior. Você nunca vive aquele momento ali porque vai acontecer alguma coisa ruim, alguém vai morrer, o emprego vai ser perdido. Será que vai ser assim? Sempre, nunca é uma coisa boa. Sempre é o pensamento negativo.
Meu amigo Anderson Pedrinha aí, lá de Itaboraí, chegando aí. Que legal ter você com a gente aí, Pedrinha. Gente, a gente ainda tem aí alguns minutinhos aí. Se alguém quiser tocar em algum ponto para a gente abordar desse primeiro código Vencendo a Ansiedade, terça-feira que vem eu vou estar aí já liberando alguns códigos que eu estou pegando aqui, o que vocês estão falando aí, a gente já vai. Primeiro a gente vai estar tratando dos sintomas, para trazer mais equilíbrio, e depois a gente vai estar trabalhando também as questões das causas. Obrigado aí por cada um de vocês que separou esse tempo. Tenho certeza que foi bom. Divulgue, compartilhe. Terça-feira que vem a gente está com muito mais aí, tá? Noite maravilhosa.